Tá frio, né? Ó, tá 17 graus aqui, ó. Vocês que moram fora do Brasil, né? Porque parece esquisito, né, brasileiro falando de frio, mas vocês que moram fora do Brasil, que me acompanham da Europa, que me acompanham, sei lá, do Japão, faz frio, assim. Não tô, eu sei que, assim, óbvio que faz mais frio, mas dentro de casa faz frio desse jeito? Casas do Brasil, elas têm muita janela. E é umas janelas que não fecham. Já repararam? Você fecha, você tenta deixar fechadinho e sempre passa aqueles ventinhos nos cantinhos. As casas, elas são projetadas pra deixar o vento passar. E aí no frio, assim, tem sempre aquele ventinho que entra na Patagônia, sabe? Que vem direto. Enfim. Oi, gente, estamos de volta. Hoje é sexta-feira, é dia de resenha, e hoje eu vou trazer para vocês um livro de não ficção, uma reportagem política chamada O Crepúsculo da Democracia. Como o autoritarismo seduz e amizades são desfeitas em nome da política. Porque já não basta estar fazendo bastante frio no dia de hoje, a gente ainda precisa terminar de congelar completamente as nossas esperanças no futuro, lendo um livro que vai deixar a gente bem desesperado. Pelo menos foi isso que eu fiz ao longo dessa semana. Mas não, eu não sou masoquista. Eu quis ler essa reportagem porque ela foi escrita por uma jornalista muito importante, muito renomada, a Anne Applebaum, que é vencedora do prêmio Pulitzer, um dos mais importantes prêmios literários do mundo. E ela, apesar de americana, ela fala sobre política de vários países. Ela mora há 30 anos na Europa, é casada com um político polonês, então vive na Polônia. E, bom, viaja, né, para vários países como colaboradora, escreve em jornais e revistas importantes do mundo inteiro. E nesse livro, nessa reportagem que foi escrita no meio da pandemia, talvez porque Anne teve que ficar dentro de casa, como todo mundo, né? Ela foi obrigada a ficar trabalhando de casa, então ela escreveu esse livro. Ela tenta investigar esse fenômeno que está acontecendo em vários países ao mesmo tempo, que ela está identificando em países muito diferentes, como a Polônia, onde ela mora, a Inglaterra, ou o Brasil aqui na América Latina, ou as Filipinas, lá no Sudeste Asiático. Que fenômeno que é esse? Polarização política, surgimento de novos movimentos políticos com discursos de ódio, com discursos autoritários, com discursos ameaçadores para a democracia e que subitamente começaram a ganhar muita popularidade. Por que tudo isso está acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, praticamente no planeta inteiro? E por que de repente a gente começou a ficar assustado com o pensamento político de pessoas que antigamente eram nossos amigos, pessoas que antes a gente conseguia conversar numa boa, com educação. Por que isso está acontecendo? Por que em vários lugares do mundo, simultaneamente, amizades estão sendo desfeitas em nome da política? Que fenômeno sociológico é esse e o que pode ajudar a entender o momento que a gente está atravessando? A Anne Applebaum, ela tem um nome chato de falar, né? Anne Applebaum, né? Mas é isso, é o nome da mulher. Ela fala de um lugar, né? De uma experiência muito própria. Ela, como jornalista de vários jornais tradicionais, jornais que podem ser encaixados no espectro da direita, no espectro conservador, jornais da Inglaterra, dos Estados Unidos, principalmente, ela se assusta ao pensar que as pessoas que ela convidou para a festa de Réveillon da virada dos anos 2000, quando ela tenta lembrar daquelas pessoas, ela percebe que pelo menos metade daquelas pessoas não olham mais para a cara dela, porque a julgam uma esquerdista, mesmo que ela própria ainda continue se vendo como mais ou menos uma pessoa de direita, uma pessoa de centro-direita, mas uma pessoa que nunca perdeu a fé na democracia e que não foi seduzida pelo discurso de ódio que ganhou as multidões ultimamente em vários países no planeta fora. E que discursos são esses? Bom, lá na Europa o principal deles é o discurso contra a chegada dos imigrantes. São discursos muito contaminados por racismo contra pessoas não brancas, com preconceito religioso contra pessoas muçulmanas, né, que é a religião da maioria
dos imigrantes que chegam do Oriente Médio, por exemplo, que chega refugiados da Síria, entre outros países. É o discurso xenofóbico, né, que é desconfiado de todos os estrangeiros em geral. Gays e lésbicas estão sendo perseguidos, pessoas transgêneros estão sofrendo pra caramba. De várias outras maneiras, em vários outros lugares do mundo, esses discursos de ódio estão ganhando mais e mais adeptos, sempre misturados com uma espécie de nostalgia delirante, a ideia de que em cada país, isso, gente, está acontecendo no mundo inteiro, em cada país deve-se recuperar uma glória perdida que ficou lá no passado. O presente está decadente, está degenerado, não tem mais a honra que tinha no passado, a força, o respeito, a dignidade, o heroísmo que supostamente existia no passado e hoje não existe mais. E claro, também não posso deixar de mencionar que em vários desses países a emergência desses novos discursos de ódio contra muçulmanos, contra judeus, contra imigrantes, contra gays, esquerdistas e, enfim, seja lá qual for o inimigo escolhido por cada um desses países, episódios de violência estão acontecendo, jornalistas estão sendo ameaçados de fazer os seus trabalhos, juízes, funcionários públicos, políticos estão sofrendo atentados, às vezes sendo assassinados. Então, estamos vivendo um momento assustador da geopolítica mundial. Mas por que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em tantos lugares do planeta? É o que ela procura responder aqui nessa reportagem e ela chega a uma conclusão que eu achei muito coerente, muito sensata e que até agora eu não tinha visto ser exposta assim com tamanha clareza. Você já reparou que ultimamente o mundo tem ficado cada vez mais complicado de entender? Quando a gente pega o celular para se distrair, para se divertir, sem querer, acaba caindo na nossa frente mensagens do WhatsApp, mensagens do Twitter, ou você abre o Facebook só para dar umas risadas de foto de gatinho, e aí você vê notícias horríveis de pessoas se agredindo, de pessoas que pensam diferente, de um lado que não consegue conviver com o outro, e um lado tentando calar a boca do outro na marra, na força, na ironia, na humilhação. Aqui mesmo no YouTube, onde você está assistindo esse vídeo, já reparou como existem bolhas de interesse, bolhas que são completamente diferentes umas das outras? Algumas pessoas só assistem vídeos de cunho religioso. Pessoas seguem influenciadores evangélicos, só escutam músicas gospel e ficam ali vivendo dentro daquela cultura, daquela comunidade, achando, né, que o mundo inteiro se resume àquela comunidade. Ao mesmo tempo, você vai ter um adolescente que gosta de K-pop e o YouTube dele vai ser dominado por vídeos de bandas coreanas fazendo 1000 coreografias e o mundo para eles é aquela coisa, é aquele universo. Aí também você pode ter a bolha dos que gostam de esportes eletrônicos. Aí o YouTube deles vai ser dominado por vídeos com gameplays, vídeos jogando League of Legends, jogando Rainbow Six, cada um deles com influenciadores próprios, com pessoas que são famosas naquele universo, que são gigantescas naquele universo, mas que a pessoa do outro universo nunca nem sequer ouviu falar. E também vai ter o pessoal que só assiste vídeos de política, vídeos de esquerda, por exemplo, só fica assistindo os vídeos do Gregório do Vivier, só fica vendo os vídeos da Sabrina do Tese 11 e essa pessoa vai pensar que todo mundo concorda com ela, que aquele jeito é o único jeito sensato e possível de se viver e de se pensar e que só existe um tipo de caminho de resposta para os problemas da sociedade. Isso que eu não vou nem começar a entrar na comunidade LGBT, que fica assistindo os vídeos da Diva Depressão, que fica vendo os clipes da Pablo Vittar e que vive nesse mundo de diversidade, que é super inclusivo e que, enfim, é claro, pode ter, óbvio, pessoas que pertencem a mais de uma bolha ao mesmo tempo, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a humanidade é muito complexa e que nós, os grupos de seres humanos, nos dividimos em maneiras diferentes de pensar e encarar a vida. Cada um dos grupos humanos tem as suas próprias opiniões sobre o que é certo e sobre o que é errado, sobre o bem
e o mal, sobre como se deve e como não se deve viver. Por mais que seja fantástico imaginar que algum dia todos nós vamos estar de acordo sobre tudo, isso não vai acontecer. Nós sempre iremos discordar, às vezes radicalmente, sobre várias questões importantes. Essa é a complexidade do mundo. E essa é uma novidade, por acaso? É algo que surgiu recentemente? Que surgiu só nos últimos 20 anos? É claro que não. A humanidade sempre foi muito complexa, ela sempre teve opiniões muito divergentes que seguem cada um para o seu lado. O que mudou nos últimos tempos foi a chegada das redes sociais. Essa rede social que você está assistindo agora, esse vídeo, o YouTube, é uma rede social, caso você não saiba, o Twitter, o TikTok, o Reddit, o Instagram, o Facebook, a Twitch, sabe-se lá mais quantas outras redes sociais fizeram com que toda a diversidade humana, toda a multiplicidade de pensamentos e de maneira de ver o mundo ganhassem voz, ganhassem espaço, ganhassem a possibilidade de falar e de ser ouvidas. O resultado de tudo isso, segundo Anne Applebaum, ao invés de unir as pessoas, permitir que a gente contemplasse a diversidade e passássemos a ser mais tolerantes com o outro, com as visões diferentes, fez exatamente o contrário. São tantas e tantas e tantas visões de mundo, são tantas e tantas e tantas opiniões divergentes, que o resultado é uma cacofonia, uma gritaria nos nossos ouvidos, uma complexidade insuportável, uma impossibilidade de viver em paz, porque sempre vai existir alguém ou muitas pessoas que vão defender coisas absolutamente contrárias ao que você acredita. As redes sociais, elas diminuíram o poder de influência que existia antes nas mídias tradicionais, na televisão, nos jornais e nas revistas. Significa que eles morreram? Não, a televisão continua existindo, os jornais também. Eu não sou do tipo que acha que eles vão morrer, mas é fato que eles perderam o poder de concentrar as discussões em alguns pequenos pontos. Perderam o monopólio de direcionar quais iam ser os debates de um país. Hoje em dia, todos os debates, todas as visões, todas as opiniões estão sendo discutidas simultaneamente e de maneira agressiva e ignorante também, ao mesmo tempo, em todos os lugares. É praticamente impossível abrir o celular e não passar raiva. Abrir o Twitter e não ficar indignado com alguma coisa. Às vezes você abre o seu celular, você só quer ver umas mensagenzinhas, conversar com seus amigos no WhatsApp, e aí já tem gente mandando mensagens indesejadas, com links que você não quer ver, com correntes falando de coisas horríveis, e você não tem um segundo de paz. O mundo que a gente vive virou uma gritaria de discursos e opiniões e visões de mundo completamente contraditórias. Como diz a Anne Applebaum aqui na reportagem, as pessoas sempre tiveram opiniões diferentes. Isso faz parte da humanidade. Acontece que agora elas também têm fatos diferentes. Não existe mais uma maneira fácil de distinguir as teorias da conspiração de histórias verdadeiras. Narrativas falsas, partidárias ou de algum modo enganosas se disseminaram como incêndios digitais, como cascatas de falsidades que se movem rápido demais para que os fatos sejam conferidos. E mesmo que fossem, já não importa. Parte do público jamais lerá sites de checagem de fato. E se o fizer, não acreditará no que vai ler. Os algoritmos do YouTube, do Facebook, do Google também radicalizam os usuários. Se você clicar em canais de anti-imigração perfeitamente legítimos, eles podem rapidamente levá-lo, com apenas alguns cliques, a canais nacionalistas e, em seguida, canais violentamente xenofóbicos. Como foram projetados para manter o usuário online, os algoritmos também favorecem as emoções, principalmente a raiva e o medo. E como os sites são viciantes, eles afetam as pessoas de maneiras inesperadas. A raiva
se torna um hábito. E aí, mais pra frente, olha só que interessante a maneira como ela conclui esse raciocínio. O som estridente e dissonante da política moderna, ou seja, as milhares de vozes que ficam gritando, cada um tentando impor o seu ponto de vista. A raiva na TV a cabo e nos telejornais noturnos, o ritmo acelerado das mídias sociais, as manchetes que se chocam umas com as outras quando as lemos num feed, num feed de notícias, no Twitter, por exemplo. Tudo isso tem enervado a parte da população que prefere a unidade e a homogeneidade. Tudo isso, essa gritaria de visões opostas e contraditórias, inspira em algumas pessoas o desejo de silenciar as outras à força. É daí que vem a sedução, como diz aqui o subtítulo, por discursos autoritários, por discursos antidemocráticos que procuram calar a boca dos dissidentes, seja pela ridicularização, seja por violência como assédio, ameaça ou violência às vias de fato. Talvez seja o fato das redes sociais terem aumentado demais a nossa percepção de que o mundo é complexo e de que não existem soluções fáceis para que nós vivamos em harmonia. Talvez seja exatamente isso que tem levado tantas pessoas a caírem na ilusão de que é possível encontrar soluções fáceis e acreditar em discursos autoritários que prometem soluções simples e fáceis de entender. Políticos que viram e falam assim, não, eu vou lá e resolvo. Não, eu vou lá e faço isso. Não, eu vou lá e eu acabo com isso. Não, eu vou lá e metralho todo mundo. Enfim, variações desse discurso estão fazendo vários políticos serem eleitos mundo afora. E estão fazendo a democracia correr um sério risco de se transformar em peça de museu. Enfim, esses são os raciocínios que a Anne Applebaum traz pra gente aqui no Crepúsculo da Democracia. Ela analisa de maneira cuidadosa o que está acontecendo na política europeia, né, que é onde ela mora, né? Ela fala sobre 2 países, Polônia e Hungria, que estão passando por um grande retrocesso da democracia, estão sendo governados por líderes realmente autoritários. Ela fala sobre o que aconteceu no Reino Unido, fala sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, fala um pouco, embora não se detenha com muito cuidado, sobre aqui a América Latina, sobre alguns países da Ásia. Enfim, é uma reportagem bem bacana. O único problema é que, como ela publicou esse livro em junho do ano passado, né? Ou seja, terminou de escrever no começo da pandemia, tá um pouquinho velho porque não coloca o fator pandemia, que tá bagunçando o mundo inteiro, né? Inclusive politicamente, fez alguns políticos não serem reeleitos, né? Como aconteceu lá nos Estados Unidos, entre outras coisas. Enfim, ela não considera a pandemia, tá? Então tem essa pequena desatualização. Mas, tirando isso, é um livro muito atual e muito interessante. Uma visão bem original, muito esclarecedora pra mim. Enfim, eu sou uma pessoa que tenho procurado ficar um pouco distante do Twitter, das notícias, tá? Acompanhar as notícias todos os dias como eu costumava fazer antes é uma coisa que tá me gerando muita ansiedade, né? E agora, tendo lido esse livro, eu consigo entender por quê. Se você ficou curioso, se quiser conhecer mais desse trabalho, eu vou deixar o link aqui embaixo na Amazon para você comprar, tá bom? E, enfim, agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Obrigado, padrinhos e madrinhas. Dê a sua opinião pessoal, conte o que aconteceu na sua casa, o que aconteceu na sua família, como que você tá lidando com tudo isso que tá acontecendo, esse mundo louco, essas notícias angustiantes, essas radicalizações que estão fazendo a gente parar de falar com amigos e parentes. Conta pra mim o que aconteceu com vocês, se aconteceu alguma coisa com vocês aqui embaixo nos comentários. Um beijo a todos, se cuidem, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!